Angola está a organizar o Campeonato Africano de Basquetebol de 12 a 24 de agosto e aquilo que devia ser motivo de festa, de celebração, de promoção da economia angolana, de promoção da imagem de Angola, aquilo que devia ser um momento de coesão, de unidade entre os angolanos, tornou-se um evento de muitas críticas que dividiu os angolanos. Tanto que ontem houve uma falha técnica e grande parte dos angolanos estavam a festejar a falha técnica em pleno evento que estava a ser transmitido na haste internacional. Em presença do Presidente da República, da Primeira-Dama, de várias entidades de desportos mundiais ligados ao basquetebol. Portanto, um evento, um erro, né, que até, não vou dizer que mancha a organização, porque os erros acontecem, um erro que deixa a coisa menos impactante, né? Menos bonita, sinal de que faltou um bocadinho na organização, fomos apanhados com as cuecas ao joelho. É uma questão que não devíamos nos alegrar, mas vimos que a população nas redes sociais estava feliz pela falha técnica. Atenção que o que acontece no país hoje em dia vive-se muito mais nas redes sociais do que na comunicação social formal. Queres conhecer um país africano, americano, europeu, da América Latina, hoje vai às redes sociais. Vá ao Facebook, vá ao X, vá. Infelizmente, as televisões e as rádios estão a perder a hegemonia. Elas mesmas que estão a deixar-se perder, porque vão cada vez mais se auto-escrutinando e fazendo com que grande parte da informação real que se passa num país passe pelos canais informais ou alternativos, o YouTube, Facebook, o X, o Telegram e não só. Ponto. No entanto, eu estava a dizer que aquilo que devia ser motivos de festas para os angolanos tornou-se um assunto dividido e crítico, e aqui claramente vamos aqui analisar por que razão o Afrobasket que devia ser a nossa festa. Claro, estamos a festejar porque estamos a assistir os jogos, estamos a gostar, estamos a celebrar a seleção angolana, mas por que razão, no final do dia, ou antes do início dos jogos, nós discutimos e lamentamos a organização do basquetebol Angola. Angola assumiu esse compromisso e, segundo dados, Angola terá gasto para organizar 3 milhões de dólares. Dos 3 milhões de dólares, 1 milhão ponto 500 vem da Federação Internacional de Basquetebol e outros 1 milhão ponto 5 vem da organização. Angola terá gasto, a princípio, no início, né, do orçamento, 1,5 milhões de dólares. Esse valor poderá ser muito, poderá ser menos, porque temos aqui um problema de dados, de valores, também falaremos aqui. E, para além deste orçamento conjunto entre o país organizador e a organização, o país organizador também é responsável pelos custos materiais, né? Pelos custos com estádios, com os campos de treino, e não só depende tanto da dependência do país que acolhe o basquetebol. Angola já realizou o Afrobasket em 2007 e Angola construiu 7 estádios em Cabinda, em Benguela, na Huila e em Luanda. E esses estádios, segundo a informação, estão todos obsoletos, precisam de reabilitação parcial barra completa. O governo angolano, claro, também terá gasto algum dinheiro para a reabilitação desses estádios. Valores estes que eu hoje, quer dizer, ontem sim, para a matéria ontem. Hoje. Ontem, quando preparei a matéria, por ficar a pesquisar quais foram os custos de manutenção dos estádios, e eu não encontrei valores disponíveis nem no Ministério dos Desportos, nem no Ministério das Finanças, nem no OGE. Se você tem os números, os valores que foram gastos na reabilitação dos estádios, se faz favor, disponibiliza-nos, porque eu vi que no OGE não estava lá previsto, não encontrei pelo menos, e também não encontrei no site do Ministério dos Desportos. Portanto, essa questão dos números também a mim incomoda um bocadinho, porque eu gostava de comunicar aqui, não é? Passar aqui uma informação mais completa, com todos os números, mas vejo-me impossibilitado. Eu não encontrei, se você encontrou, por favor, diz-me aqui. Põe aqui o link da página em que estão aí os números, e claramente a gente pode gravar outro vídeo, até porque o Afrobasket vai até o dia 24, pode gravar outro vídeo para explicar aqui realmente os números. Ponto. Por que razão os angolanos estão muito críticos a este evento quando devíamos estar a festejar? Não antes de pedir para fazer aqui um like neste vídeo, meu irmão, meu chefe, por favor, dingo ainda, s'il vous plaît, o teu like é um pagamento do meu salário, é a razão pela qual eu volto para cá gravar vídeos todos os dias,
Todos os dias estou na comunidade. Todos os dias. Ontem não gravei vídeo, mas estava lá. Hoje estou a gravar vídeo aqui, portanto, para não ser comunidade, então, as questões estão fechadas, mas abriremos brevemente. Portanto, prepara-te para os teus 1500 quando fazeres parte da comunidade, para que mesmo nos dias em que eu não puder vir gravar vídeos, tu estarás comigo, você estará comigo lá na comunidade, ok? São 1500 kwanzas mês, 3 euros mês, 3 euros mês, ou 3 euros mês. Prepara os valores para... brevemente, a gente quando abrir aqui as inscrições. Ponha também aqui, por favor, a sua marca, a sua empresa, para que possa ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias, ok? Falando nisso, o basquetebol em Angola devia ser, claro, uma das grandes fontes de receita, porque quanto mais campeonatos a gente realiza, quanto mais eventos nós temos, quanto mais equipa nós temos, mais reunimos pessoas nos estádios. E as empresas publicitam lá onde estão as pessoas. O Afrobasket ou o basquetebol daria até muito dinheiro para o cofre de Estado, para o próprio basquetebol, poderia desviar mais crianças de vários caminhos diversos se tivéssemos claramente mais campos de basquetebol e mais campeonatos. E quando nós olhamos para aqui a reabilitação dos estádios de forma parcial ou completa, é um sinal claro de que durante todo esse tempo, esses últimos 17 anos, não tivemos muitos campeonatos, ok? Porque o que faz com que a gente tenha os estádios bem mantidos são os campeonatos. Porque os campeonatos fazem com que as pessoas vão habitando os espaços que foram construídos. E quanto menos pessoas habitam aqueles espaços, é porque há menos campeonatos, ok? E claro, os campos ficam todos obsoletos. E depois também temos aqui a ver com os contratos que se fazem com as empresas que constroem os nossos estádios. Portanto, quando nós construímos estádios e não habitamos esses estádios, não fazemos manutenção, é claramente colocar o dinheiro no saco, porque no próximo evento precisaremos de construir os novos estádios. Agora, por que razão os angolanos estão muito críticos a esta Afrobasket? Penso que são por duas razões. Duas razões. A primeira razão tem a ver com as últimas medidas do governo. Claro, o Afrobasket já está se preparado há alguns anos, mas o momento, os dias, a semana, o mês, impacta bastante. Por quê? Neste mês, desde o mês passado este mês, o Estado angolano tomou algumas decisões. E é com vista à falta de dinheiro. O Estado não tem dinheiro, por isso precisa de remover subsídios aos combustíveis. E a remover os subsídios aos combustíveis com justificação de que nós precisamos reduzir os custos do Estado, nós não temos dinheiro. E no mês a seguir organizamos o Afrobasket, alguns podem linkar. Então, não temos dinheiro para subsidiar os combustíveis, não temos dinheiro para a escola, para a carteira, não temos dinheiro para... Porque o Estado diz que não é, o dinheiro que retiramos do subsídio vamos agora investir em hospitais, em escolas, em estradas e não só. Então, alguém, e muitos, questionam, então não temos dinheiro para subsidiar os combustíveis, mas temos dinheiro para organizar o Afrobasket, porque tudo acontece na mesma semana, no mesmo mês. Então, faz-se essa análise ligada, vertical. Okay? E logo, se eu digo que não tenho dinheiro, por isso não vou ter que remover os subsídios, a minha vida fica muito mais cara. No dia seguinte, talvez você organizar o Afrobasket, sem me questionar de que, de facto, você já está organizando o Afrobasket há algum tempo, vou esquecer as datas anteriores, vou logo linkar as coisas. Como é isso? Não tem dinheiro, mas está a organizar o Afrobasket. Depois tem mais, né? Estamos aqui a olhar para o país com uma situação de desemprego e também das pessoas a viverem, a comerem em situações desumanas, horrorosas. Vimos crianças, aliás, há um vídeo circulado de uma criança no contentor a chupar uma manga, a comer um pão, toda feliz da vida, porque para aquela criança este é o normal. O normal é eu acordar, ir para o contentor mais próximo, buscar comida. E isso arrepia qualquer pessoa que conhece que conhece o normal. O normal não é aquele daquela criança, ok? O normal é a criança acordar, lavar os dentes, tomar um banho, tomar um pequeno almoço, ir para a escola, ou não há escolas, ir para o jardim, ou ver televisão, ou ler um livro, dependendo do programa dos seus pais. Okay? Então, essa ligação que se faz entre as condições que estamos a ver agora, este mês, não é? Mas o Afrobasket, acrescido das últimas manifestações, onde houve uma repressão entre a polícia e a população, a seguir de uma declaração da polícia, onde não menciona as questões humanas, claro, as pessoas estão conferidas, estão tristes, né, pelos últimos eventos, e a Afrobasket, que é uma festa, que também usa-se dinheiro público. Logo, as pessoas claramente questionam e ficam tristes.
não ficam tristes. Depois, até a questão de falamos aqui de dinheiro público, os mais abalizados, né, os mais atentos, querem ler os números, querem saber se de facto o Afrobasket vai ter ganhos e retornos ou não, em função do investimento, em função do dinheiro que estamos a gastar no Afrobasket. Os mais abalizados, né, os matemáticos, contabilistas, professores, os influenciadores mais atualizados, né, querem saber se de facto esse Afrobasket tem retorno imediato, mais do que o retorno da felicidade, do bem-estar, de não ir para o campo e voltar para casa. Querem saber o impacto direto na vida de todos. Para isso precisam saber os custos e os retornos. Só que quando eu busco pelos custos, não encontro números. Portanto, a falta de transparência, e eu espero que haja os números que estão disponíveis, eu é que não encontrei, e que alguém me coloque aqui nos comentários o link para poder ver, ok? Mas a falta de transparência faz com que também levanta-se muitas dúvidas. Calma aí, por que não temos os números? Por que não temos os valores? Não é? Porque quanto mais as pessoas estiverem descontentes, mais dispostas elas estão em querer ver os números. Okay? Porque elas querem ter ou mais razão de que isso é mesmo para criticar, ou relaxarem, nem para criticar. Até 3 milhões de dólares, nem muito dinheiro, até porque 1 milhão e tal veio lá da Afrobat, nós gastamos 1 milhão e tal, ok? Angola podia recusar, não organizar isso, tinha outras questões que podia. Só que estamos aqui a olhar na perspectiva do governo, onde vê o Afrobasket como sendo, vai lá, um ecrã para poder promover a imagem do país, poder trazer investidores e não só. Só que vou dizer aqui uma coisa que não me agrada dizer. Vou dizer aqui uma coisa que não me agrada dizer. Nós gostamos de olhar para o investimento estrangeiro, direto ou indireto, como sendo uma das janelas para o crescimento do nosso país. Só que nós sabemos muito bem que não há um país que se transformou de água para o vinho por meio de investimento, por meio só de investimento estrangeiro. Não há. Okay? Porque o investimento estrangeiro, quando se chega em um país onde encontra falta de infraestruturas, pessoas não formadas, muitas pessoas fora do sistema de ensino, por exemplo, ou crianças fora do sistema de ensino, este investidor, suponhamos que venha para Angola, vou dizer aqui, uma Amazon ou uma BP já está, vamos lá dizer. Vem para Angola uma Intel vem para Angola, investir mesmo, produzir computadores e não só. A Intel chega a Angola, investimento direto, o que ela faz? Ela coloca a fábrica de computadores e começa a trabalhar para produzir computadores. A Intel, na primeira instância, vai precisar de jovens angolanos já formados naquela área. E esses jovens vão ser formados continuamente na empresa on-job. A Intel pode não pensar em criar uma escola, em ações sociais, criar uma ONG e formar, pode pensar nisso, mas a Intel pode fixar-se no Bengo, ter um escritório no Talatona e trabalhar só com os angolanos que já estão formados. Isso não quer dizer que a Intel vai desenvolver Angola. Não, vai criar um computador, vai empregar pessoas, o computador pode ser vendido internamente ou externamente. Mas aquelas crianças que estão a estudar fora do sistema de ensino, estão fora do sistema de ensino, que estudam debaixo da árvore, continuam lá e vão continuar lá. Não é a Intel que vai tirá-las de lá. Eu costumo aqui sempre explicar que a economia é uma ciência, faz-se por meio de fases. A economia tem fases. Aliás, eu estou a pensar por acaso em fazer uma master aula de economia, só para pessoas inteligentes, claro, vai ser paga, uma aula só em off. Se é do teu interesse ter uma aula de economia privada, uma aula de 2 horas em live, diz-me aqui em comentários, eu tenho interesse, claramente eu estou a pensar em fazer esta aula, vai ser paga, atenção, ok? Porque precisamos também perceber, é importante que os angolanos, e mesmo que eu não seja economista, que eu tenha essa curiosidade. Eu, Joaquim, não sou jurista, mas tenho a curiosidade de ler vários livros jurídicos. Por quê? Porque eu quero ir matando de vez em quando as minhas ignorâncias em relação àquela área. Okay? Eu até já sou economista, mas eu gosto de continuar a ler economia, ouvir economista, poder entender outras questões que ainda a minha sabedoria não alcançou. Porque nem tudo que existe em economia eu sei. Há coisas que só estão em outro cérebro. Há coisas que eu interpreto de um lado e o outro cérebro interpreta de outra forma. Por exemplo, os pastores também conversam entre eles. Os dois estudaram Bíblia, mas eles ouvem-se. Por quê? Porque cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Então tem essa questão aqui, não é? Dos números. Essa questão aqui da dúvida em relação ao investimento estrangeiro. Angola podia bem negar, e se quisesse negar, mas se Angola percebeu que o retorno do Afrobasket é maior do que eu negar, do que investimento aqui, aceita, com o intuito de
publicitar mais Angola, visita Angola, né, captar investidores estrangeiros, como falei no princípio, né, investidores estrangeiros vêm assim, mas vão trabalhar com que estão formados, com que estão naquela área e não podemos responsabilizá-los para o combate à pobreza, para o combate à fome, para o combate ao analfabetismo, não. Nem é trabalho deles. O trabalho deles é encontrar cérebros formados e trabalhar com esses cérebros aqui, ok? E até em outros países chegam, por exemplo, no caso de Lesoto, chegam os chineses, trabalham com que estão formados naquela área, produzem o que produzem e vendem lá para fora. E às vezes os de dentro nem sequer têm um tênis da Nike. Mas as Nike são, por exemplo, lá no Lesoto e são levadas para a América. Ponto. Logo, essa questão do investimento estrangeiro, precisamos ter um estudo mais aprofundado. Entendermos melhor até que ponto nos beneficiam ou não. Porque uma pessoa depois também, chegam muitos investidores estrangeiros, capital grande, e nos dividem. Eles tornam-se os ricos do país, são todos estrangeiros, porque são donos das empresas. Nós nos tornamos todos só os trabalhadores das empresas. Não são classes sociais onde os nacionais não são os ricos. Então, é preciso ter muita atenção, muito cuidado, muita cautela com a visão que se dá ao investimento estrangeiro, porque não é ao todo a solução dos nossos problemas. Ponto. Tem a questão as críticas, não é? Vêm pela questão das prioridades, né? Porque as pessoas olham que é um problema aqui, o Estado está a investir aqui. Parece que estão a desprezar o meu problema porque estão a investir naquele problema. Eu estou a dizer que eu tenho esse problema aqui, mas estão aí para ali. Parece que é um desprezo ao meu problema. E isso faz com que também eu critique o teu problema, aquilo que você está a apostar. Eu até entendo que é bonito, até entendo que nós precisamos. Só que, também por revanche, eu percebo que você está a desprezar o meu problema. Então também vou boicotar o teu problema. Quando nós vemos as pessoas, muitos angolanos, a festejarem a falha técnica no Afrobasket, o que não é bonito, porque todos nós devemos nos preocupar com bem nacional. Aquilo que é bom para Angola, para alguns angolanos, devia ser bom para todos os angolanos. Aquilo que é bom para alguns angolanos, devia ser bom para todos os angolanos. Okay? Quando nós vemos alguns angolanos felizes com a falha técnica do Afrobasket, quando vemos a seleção angolana perder, alguns felizes, só porque mesmo, é uma questão, se não fosse revanche, você está a desprezar os meus problemas. Também vou boicotar os teus. Não é porque o angolano não gosta do Afrobasket, não quer que o Angola organize, é que ele está a sentir-se desprezado. E é preciso também nós percebermos essa dimensão. O Afrobasket é importante, sim. Precisamos, sim. Só que antes de eu dar um copo com água à visita, eu tenho que fazer o quê? Dar um copo com água aos meus filhos. Para que quando a visita estiver na minha mesa da sala, a comer comigo, os meus filhos não ficarem ali a olhar como se fossem mendigos. É como aquelas casas onde, portanto, só há sumo, só há frutas quando há visitas. Portanto, as crianças ficam a olhar para a mesa das visitas como se fossem famintas e coisa. À espera que a visita levante e vão-se embora, deixem ali os restos. Portanto, eu não posso dar e não vou dar a água, não é? A visita, sem antes dar aos meus. Aqui essa questão da Afrobasket está a ser olhada por muitos angolanos assim. Depois, né, alguns sendo desprezados e outros mais abalizados não estão a ver os números para poder fazer aqui claramente os estudos. E é importante aqui que o próprio governo se exija transparência, para evitar aqui dúvidas entre o Ministério que está a organizar aqui o Afrobasket. Aliás, o próprio Ministro devia ter preocupação pessoal. Eu quero tornar tudo transparente para que ninguém duvide da minha idoneidade. Ponto. O retorno real, estamos aqui a falar que aí também é duvidoso. Né? Quando não se tem os números, não se pode fica difícil estudarmos o retorno real do Afrobasket em Angola. Não é só sobre ver o jogo, gostarmos, não. É sobre organizamos, ganhamos estádios, como aconteceu em 2007, ganhamos estádios, ganhamos mais hotéis, a hotelaria faturou X, o nome do país foi visualizado por mais de X mil milhões ou X bilhões de pessoas, chegaram X investidores. É sobre números, né? Só que esses números claramente devem ser feitos segundo aquilo que se gastou. Ponto. É como um negócio, né? Eu gastei X nesse negócio e passados 6 meses faturei X. Ponto. É nessa perspectiva aqui. Ponto. E para terminar, sem dúvida alguma, as medidas anteriores ao dia do Afrobasket chocaram bastante, porque acho que se não fossem as últimas medidas, se não fossem os preços do transporte, se não fossem as manifestações, se não fossem essas detenções, se não fosse o que está a acontecer no país atualmente, claramente os angolanos não estariam a boicotar o Afrobasket, como não boicotaram em 2007, quando organizamos pela primeira vez. Portanto, é tudo uma questão de contexto do que está a acontecer
no país hoje e agora. E precisamos claramente ter aqui a compreensão de entender esses angolanos que estão cansados, que criticam o Afrobasket porque estão a sentir-se vai lá, desprezados em relação aos seus problemas, ok? Portanto, aqui entender, né, as motivações das pessoas para que possamos, claro, resolver o problema, né? Eu só consigo resolver o teu problema quando eu começo a compreender. Também, ok, eu entendi o teu problema, é isso aqui, tá bem, vamos fazer isso aqui, ok? E, portanto, se você conseguir entender aqui e encontrar os números, por favor, deixa aqui em comentários que eu tenho muito gosto de poder claramente partilhar aqui com você. Estamos juntos com os outros. Até já, família. Obrigado. E faça like, meu chefe, se faz favor.